Boa tarde, senhores. Tem homens nesse salão? Tem alguns em dúvida. Até o final dessa mensagem você vai falar com convicção. Tem homens nesse salão? Agora sim, me senti em casa agora, né? Certo? Estamos aqui, os homens estão presentes. É um prazer estar aqui com vocês e um grande desafio fazer você ficar acordado as próximas 2 horas. Eu acho que dá para a gente falar em 2 horas. Brincadeira. Eu só tenho 30 minutos, 40 no máximo, para dar um recado aqui para você que está escrito aí no seu crachá, ó, atingindo a maturidade em Cristo. Esse é o nosso tema do encontro. Tudo que foi feito aqui tem este propósito e esse objetivo, irmãos, para que eu e você possamos atingir a maturidade em Cristo, e nós vamos falar brevemente a respeito do que é essa maturidade e de como podemos ser homens maduros. Porque, como diz o Cláudio Duarte, homem é igual o mico-leão dourado, anda difícil de achar. Ou seja, estamos em extinção. Isso não é uma boa notícia, isso é uma má notícia para nós aqui, homens. E eu quero refletir com você, desde agora, a respeito desse assunto, a respeito da maturidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, vai aparecer ali no telão, é que você me responda aí com toda sinceridade, para você, se maturidade tem a ver com idade. Olhando ali para aquelas figuras, lógico que são figuras aí trabalhadas, né? Você volta lá, por favor, segura aí, garoto. Tem gente que já se entregou aí. Mas vamos ficar aqui por enquanto, que a gente já fala sobre isso. Mas você está olhando ali um homem com cara de menino, né? E uma criança com cara de mulher, ou com atitudes, né, de pessoas adultas. São crianças adultizadas e são adultos infantilizados. E é sobre isso que a gente precisa falar aqui nessa tarde, e eu espero que você fique bem acordado, porque é a respeito disso, é a respeito desse problema que é atual, é nosso, ele está dentro da igreja, ele está fora da igreja, ele está no trabalho, está na empresa, está na escola, está na faculdade. É a respeito disso aqui. E você precisa prestar atenção, porque nós temos uma resposta para isso, como igreja em Cristo. Todos os homens, ou boa parte dessa nossa geração, é uma geração que ela tem uma síndrome. Que síndrome é essa? É a síndrome do Peter Pan. Se você conhece a história do Peter Pan, você vai se lembrar que é uma fábula, é uma história de um menino que ele não envelhece. Ele é sempre da mesma idade. Então, ele é o tempo todo com aquela idade. E muitos homens hoje, eles parecem que não envelhecem ou não querem envelhecer. Não querem se tornar adultos, porque a infância, a adolescência é um lugar onde eu e você ficamos ali, e é um lugar que não nos compromete com nada, é um lugar onde nós somos cuidados, é um lugar onde nós somos segurados, e é um lugar onde a gente não tem responsabilidade. Então, esse lugar, que na década de 80 a gente deu um nome para isso, né, ao adultescente, que nada mais é do que o adulto infantilizado. É um homem de 50 anos que se comporta como um adolescente. É um homem de 40 anos que ainda mora com os pais. É um homem de 45 anos que abandona a família com 3 filhos. Há por estatística, toda vez que um homem ele sai de casa, numa quebra de relacionamento, o homem sai de casa e ele abandona os filhos. Eu sou fruto disso. Meu pai saiu de casa, ele abandonou 6 filhos. 6. Eu tenho 5 irmãos. Meu pai não conhece as minhas 3 filhas.
e ele tem uma outra família com mais 2 ou 3 crianças. Esses são os homens de hoje. Esses são os homens dessa geração. Agora, por que esse comportamento tão imaturo? Por que os homens estão deixando o seu papel, a sua liderança em todas as áreas da vida? Algumas razões para isso. Alguns dizem que o homem ele é imaturo porque ele tem traumas de infância, ele tem baixa autoestima, ele tem problemas emocionais, ele tem que lidar com a pressão de ter uma vida financeira estável. Tudo isso pode ser verdade, mas eu não sei se isso é motivo suficiente para deixar um homem maduro como um adolescente. E aí, o comportamento desse homem imaturo é um comportamento reprovável, mas que hoje é aceito. Veja se você concorda comigo. Hoje um homem imaturo, ele não tem problema em mentir. A mentira é algo costumaz num homem imaturo. Um homem imaturo, ele consegue ter uma conduta má. Um homem imaturo, ele não tem compromisso. Um homem imaturo, ele não para em nenhum emprego. Ele não se adapta. Ele troca de emprego o tempo todo. Eu sou de uma geração, a minha geração é a geração X, do final ali dos anos 70. E a minha geração, ela gostaria de ter um emprego estável. E a geração de hoje, ela não suporta um lugar estável. E pode pagar bem ou pode pagar mal. Há uma diferença entre as gerações e há uma diferença também em ser homem. E esse comportamento imaturo, ele vai como uma avalanche, mexendo nas nossas estruturas. Porque um homem imaturo dentro de casa, ele faz sofrer os seus pais. Um homem imaturo dentro de casa, ele faz sofrer a sua esposa e os seus filhos. Um homem imaturo dentro da igreja, ele atrapalha. Ou, no mínimo, ele não ajuda. Homens imaturos, eles são uma praga para os nossos dias. E aí você deve pensar assim, ok, você está falando da igreja, você falou de casa, mas tem coisas até menos nobres, ou coisas até menos, vamos dizer assim, que você diria talvez não importantes, em que um homem imaturo, ele causa algo ruim. E aí eu vou mostrar para você aquela tela que escapou ali, pode pôr agora. Eu quero falar com você a respeito disso aqui, ó. Como a imaturidade, ela afeta tudo. Olha para essa pesquisa aqui, ó. Uma pesquisa a respeito do Tinder. 67% dos homens não vão para um date. Ele dá um match, mas ele não vai para um date. O que isso quer dizer? Ele escolhe uma mulher para falar, mas ele não marca o encontro com ela. De cada 10, 7 homens, eles não concluem a investida que eles fizeram no Tinder. Quem não sabe o que é o Tinder, é um aplicativo de relacionamento. Mais comum do que você imagina. Então, quando essa pesquisa aqui foi feita, esses homens, as mulheres, reclamaram porque de cada 10, quase 7 homens, eles não completam a conversa, ou eles não terminam a conversa do chat no encontro. Porque esses homens são imaturos. E essa pesquisa foi feita, não foi com pouca gente, foi com muita gente. Quase 3.000 usuários aí do aplicativo. Porque esses homens, eles não continuam, porque eles não concluem as conversas. Porque desses 7, sobram 3. E esses 3 justificaram que eles não têm o interesse. Eles perdem o interesse com muita facilidade depois de uma conversa. E eles não querem encarar uma mulher frente a frente. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Ou seja, as mulheres estão com um grande problema. Eu tenho 3 filhas.
eu oro por elas todos os dias, para que elas encontrem um cara justo, um homem, porque está difícil. Os homens estão em extinção. E aí, essa pesquisa foi feita com o Tinder, e aí o cara que fez a pesquisa, né, ele foi perguntar então para o criador do Tinder, olha, você viu que essa pesquisa, o resultado que deu? Ou seja, as mulheres que vão para o Tinder, elas sabem que não vai dar muito certo. Aí ele disse o seguinte, olha, se elas quiserem homens maduros, elas devem procurar homens maduros fora do Tinder. Porque aqui no Tinder é só bagaceira. É só esse tipo aqui mesmo. O Tinder não tem interesse em homens maduros, experientes. O Tinder é um lugar de moleque. O Tinder é um lugar dos caras que falam e não cumprem. O Tinder é um lugar de caras que não têm coragem de levar à frente um relacionamento. Esse é o lugar de quem está no Tinder. E ele também tem um perfil, é um perfil dos mais jovens que estão no Tinder. Então esse baixo interesse dos homens em serem maduros também afetam a rede social. Então a rede social, ela também está contaminada com homens imaturos. E como eu disse, nem é algo tão nobre uma rede social. Mas também na rede social, esse homem imaturo, ele causa uma onda ruim para os nossos dias. Aí tem uma psicóloga que tem formação em teologia e ela traçou um perfil do homem imaturo. E aí ela citou 4 perfis. Eu quero que você acompanhe aí os perfis. E eu não sei se eu faço essa pergunta ou se eu deixo para lá, porque acho que vai dar problema. Não sei se eu falo. Quero ver se você se encaixa em algum perfil desse. Se você se encaixar no perfil, fique na sua. Não externe. Tudo bem? É um perfil, ok? Esse é um perfil da Vitória Busque, é o nome dela, né, a psicóloga. Então, o seguinte, o primeiro perfil que ela traçou é esse aqui, ó. O perfil de um homem maturo é o filhinho da mamãe. Podia ter outro nome também, mas é filhinho da mamãe. Geralmente esse cara, ele é omisso, ele não tem iniciativa, ele é preguiçoso, ele até tem boas intenções, mas fica só nisso. Quando esse cara, esse filhinho da mamãe, ele casa, se ele conseguir casar, mas quando ele casa, ele arrebenta com a mulher dele. Porque ele é um filhinho de quem? Da mamãe. Então, quando ele se casa, ele sobrecarrega a esposa. Porque ele pensa que ele ainda está em casa. E ele quer o tratamento que a mamãe dava. Então, tem muito cara que casa e está pedindo todinho para a esposa. Quick de morango. Só os mais velhos vão saber. Yakult também. Danone também. Danone. Filhinho de mamãe. Olha, eu sei, você já viu isso na rua e isso é muito feio. Vê se você concorda comigo. Sabe quando você vê na rua um casal, talvez uma família, vai? Aí você tem o homem e a mulher e tem, sei lá, 2 filhos ou um filho. E você vê o cara na frente e a mulher atrás. Já viu isso? Também. Mas olha só, se ele é uma família, ele deveria andar do lado de quem? Dela, né? Pelo menos. Mas não, ele anda na frente e a família anda atrás. Isso é muito ridículo, sim ou não? Vocês fazem isso? Ah, bom. Mas eu acho que pior do que ver um homem andando com a família atrás é você ver uma mulher arrastando a família. Você já viu uma mulher arrastando a família? Você já viu uma mulher fazendo compra e o cara no carrinho jogando qualquer coisa?
e ela está vendo o preço, ela está negociando, ela vai no açougue, ela está com o carrinho cheio e ele está lá. E quem vai pagar a conta? Cartão dela. Essa mulher está arrastando a família, porque ela tem 2 filhos e mais um filho que ela casou. Está entendendo? Então, esse é o filhinho da mamãe. Esse cara, quando casa, ele dá problema. Esse cara, quando casa, ele causa, porque ele não desmama. Nós que somos cristãos, ou nós que entendemos o texto, ou nós que um dia nos convertemos, você já ouviu. Quando o homem casa, ele deve deixar quem? Onde está escrito isso? Gênesis 2. Então o homem deixa o pai e a mãe. Mas tem muito homem levando a mãe para o casamento. Isso dá ruim, muito ruim. Qual é o outro perfil? Bom, nenhum de vocês estão nesse perfil, ok, eu entendi. Vamos em frente. Vamos ver o segundo perfil. O segundo perfil é esse aí, o que se acha especial, o supervalorizado. Pensa num cara que é bom em tudo, ele não precisa ouvir ninguém, ele não precisa aprender ninguém, ele sabe de tudo. É aquele cara que você fala uma coisa, ele fala 3 coisas. O cara escreve um livro e ele fala a respeito do assunto do livro. Pô, mas quem escreveu foi o autor. Não, ele acha que ele sabe mais do que o autor naquele assunto. É o cara demais. Esse cara que se supervaloriza, geralmente, é um cara reclamão. Já viu um cara que reclama por tudo? Tudo está ruim. Ah, não, o churrasco hoje, ó. E o abacaxi? Não era o do Márcio. Não era. Reclama de tudo, nada está bom. Esse cara, o que se acha especial, esse perfil, ele terceiriza a sua responsabilidade. E aqui tem um grande problema. Esse cara que terceiriza, esse cara que se acha demais, como ele coloca a culpa em todo mundo, se ele é um empreendedor, se ele é um empresário, e ele quebra, de quem é a culpa? Na visão dele. O mercado, o governo, minha família que não me ajudou, o banco que não deu o financiamento. Ele terceiriza, ele não assume nada. Um cara como esse, que é muito especial, é aquele cara que ele não pode ter chefe. Conhece alguém que não pode ter chefe? Porque ele não se submete. Então ele não pode trabalhar para ninguém, ele só pode trabalhar para ele mesmo. Só que ele é ruim, então ele vai quebrar. Só que ele não consegue trabalhar para ninguém, porque ele é muito especial. Então ele não se submete. Então esse perfil aqui de homem imaturo também é muito complicado. Tem um terceiro perfil de homem imaturo. Pode pôr, por gentileza. Está aí, ó. É o mandão. Ah, esses homens mandões. Adora mandar, adora ter o controle. Geralmente um cara que é muito mandão, quer ter controle de tudo, ele não assume os próprios erros. Esse perfil aqui não pede desculpa. Esse perfil aqui não pede perdão. Por quê? Porque ele é o rei e todo mundo são os seus subordinados. Então, isso também é um sinal de maturidade. Muito forte e muito acentuado. E por último, o quarto perfil de um homem imaturo é esse cara aí, o irresponsável. É o que vive de impulso, é o que arrebenta com a família, é o cara que viaja na hora errada, é o cara que compra na hora errada, é o que toma decisões baseadas só no seu sentimento. Esse cara irresponsável, ele não mede consequências. O irresponsável não mede consequência. Esse perfil aqui é o cara que mais tem chance de trair num casamento. Porque ele é irresponsável, ele não mede consequência. Se vai estourar se a mulher vai ficar, se os filhos estão ali, irresponsável. Ele não está nem aí. Vou fazer a pergunta agora crucial.
qual é o seu perfil. Eu gostaria de ouvir um não, pelo menos, né? Nenhum. Eu não tenho nenhum desses perfis, eu não estou aí. Mas se você ficou em silêncio, em algum momento isso pegou você. Está esperando o quinto. Ou o pior, eu ouvi assim, é uma mistura de tudo. Aí lascou geral. Mas esses são os perfis traçados aqui pela psicóloga e as mulheres avaliam esses perfis. Pelo menos eu espero que sim. Então, esses homens, eles têm dado nenhuma contribuição para a sociedade e muito menos para a família. E aí, a partir disso, a partir dessa reflexão, e eu sei que eu estou pegando pesado aqui, e eu vou pegar mais, porque a gente não veio aqui só comer churrasco. A gente veio aqui que a gente precisa falar sério contigo. Nós vamos para a Bíblia agora, para a gente falar desse conceito de maturidade, que a gente já viu que ele está deturpado lá fora e ele está deturpado aqui dentro. Então, a gente precisa fazer um resgate essa tarde aqui. Nós vamos usar essa tarde aqui como um resgate da maturidade, a partir desse nosso público aqui, você que veio aqui. Fazer um resgate dessa maturidade, daquilo que é sério, parar de brincar. Parar de brincar. Talvez você já mudou de fase e você nem percebeu. É disso que a gente vai falar. E essa maturidade, quando a gente evoca esse tema de maturidade, a gente pensa, sabe logo no quê? Num fruto, a figura de um fruto maduro. Quando você diz que uma fruta ela é madura, quando essa fruta ela está no seu tamanho normal, ela tem sabor, ela tem sementes, porque ela vai poder ser plantada de novo e vai perpetuar, dar outro fruto. Então maturidade tem a ver com isso. Maturidade tem a ver com plenitude. Tamanho correto, sabor correto, boa semente. Plenitude. Então quando você será maduro? Quando você estiver no tamanho correto, quando você tiver o sabor que tem que ter, o fruto próprio, e quando você puder dar sementes. Então o princípio da maturidade é uma chamada divina para esse desenvolvimento nosso, pessoal, espiritual, que Deus espera do homem. Porque a maturidade que nós estamos falando aqui é a respeito de uma ótica cristã. Ok? Nós estamos numa igreja. Nossa igreja chama-se Igreja Cristã da Família. E a partir desse olhar é que nós enxergamos a maturidade. Por isso que a maturidade nossa aqui do Crachá é uma maturidade em Cristo. Não é em filósofo nenhum. Não é ideologia nenhuma. É em Cristo. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios. E nós vamos falar dessa carta aqui. E vamos falar dessa igreja. Os corintianos não são fáceis. O corintiano bíblico, então, misericórdia. O corintiano não é fácil. Abra no capítulo 3, você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu vou te dar um panorama, o que os corintianos estavam passando. Olha só, a partir do verso 1. De maneira que eu, irmãos, não pude falar convosco como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças no Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis recebê-lo e nem agora podeis. Porque andais conforme a carne ainda, porque existindo entre vós inveja, contenda, divisões, não sois carnais andando conforme a carne? Verso 4. Porque enquanto um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não sois, pois, carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros do meio, por meio dos quais vocês creram, e cada um conforme o Senhor permitiu? Esse começo aqui do capítulo 3
Paulo está repreendendo a igreja de Corinto. Essa igreja é uma igreja muito difícil. Essa igreja recebe 2 cartas. Por isso você tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. E tem uma terceira carta que não se achou. Mas é uma igreja que dá muito problema para Paulo. Paulo escreve fortemente contra essa igreja. É uma igreja boa. Paulo, ele ressalta isso. A igreja de Corinto era uma igreja de muitos dons. Só que era uma igreja fraca. Em que sentido? Ela era imatura. E aí depois, Clemente vai escrever uma carta também para Corinto. Depois de João morre, o último apóstolo, morre João. Aí Clemente já é um dos pais da igreja. A gente já está numa outra fase da história. Clemente escreve uma carta à igreja de Corinto. E quando você lê a carta de Clemente, parece a carta de Paulo. E qual é a impressão que a gente tem? Passou-se muitos anos e a igreja de Corinto continuava com os mesmos problemas. Então, por isso que eu digo, corintiano não é fácil. E aí eles não melhoram. E aí Paulo então está dizendo para eles, olha, vocês são infantis. Nesse caso aqui do capítulo 3, ele está fazendo uma referência, porque eles estavam fazendo uma divisão dentro da igreja. Eles escolhiam quem era o melhor pregador. Vocês, por um acaso, homens dessa casa, ou homens visitantes, vocês têm alguma preferência pelo pregador da noite? Pelo pregador da manhã? Fala a verdade. É isso que está acontecendo em Corinto. Eles estão escolhendo quem é o melhor pregador. E eles estão comparando Paulo com Apolo. A pregação de Paulo era muito dura, porque era doutrinária. Paulo não fazia piada. Paulo era bíblico, era duro, ele ensinava, era a doutrina. E Apolo era um grande pregador. As pessoas tinham a tendência a escolherem Apolo do que a Paulo. E aqui em Corinto eles estão fazendo essa divisão. Então, Paulo escreve essa carta para esses homens, para essa igreja, para que eles pensem, para que eles possam fazer um julgamento daquilo que eles estão fazendo como predileção. E essa maturidade vai atrapalhando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é uma igreja do primeiro século, ela precisa crescer, ela precisa avançar. Só que estas coisas estão atrapalhando o crescimento da igreja. Homens imaturos atrapalham o crescimento da igreja. Vou repetir, homens imaturos atrapalham o crescimento da igreja. Hoje essa igreja aqui, ela tem um problema. Igreja Cristã da Família. Nós vamos, em pouco tempo, deixar em extinção uma função nossa. Os diáconos. Os diáconos correm sério risco de acabar na nossa igreja. Sabe por quê? Não temos homens idôneos, maridos de uma só mulher, para estarem na diaconia. Não temos. Há uma dificuldade enorme de se conseguir diáconos. E a ordenação do diácono, ela é idêntica ao do pastor. Nós ordenamos 2 posições na igreja, pastor e diácono. Você se lembra qual foi o último diácono ordenado nessa igreja? Qual foi o último diácono dessa igreja ordenada? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós vamos extinguir essa função se homens sérios não se levantarem nesse lugar. Isso não é privilégio do Butantã, isso é geral. Eu estou falando de 64 igrejas cristãs da família. Nós temos uma dificuldade em colocar homens na diaconia. Sabe o que nós temos feito? Colocado mulheres, colocado jovens.
E se tiver um cachorro adestrado, nós vamos pôr também. Você vai ver um pastor alemão com a bandeja da ceia passando entre as cadeiras. Só falta isso. Onde estão os homens maduros deste lugar? Fechei o parênteses, já dei meu recado. Mas eu quero que você vá lá para o capítulo 13 de 1 Coríntios, que esse é o nosso texto. E é o texto áureo aqui nosso. 1 Coríntios 13. Você conhece bastante esse capítulo. É o capítulo que fala do amor. Muito bem. É isso aí, é o texto clássico do amor. Mas ele termina com uma puxadinha aqui em nós. Por quê? Paulo ele vai fazer uma distinção aqui, ele precisa falar isso. Ele está repetindo o tempo todo na carta, ele está falando sobre os dons, ele puxa um capítulo aqui sobre o amor, e aí no meio desse capítulo aqui ele vai dizer assim no verso 11, olha só, quando eu era criança, falava como criança, ou na sua versão pode estar menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, considerava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, o que eu fiz com as coisas de menino? Deixei as coisas de menino. Então Paulo ele faz um discurso grande aqui para a igreja de Corinto, e aí aqui nesse capítulo ele precisa dar um exemplo dele. É como se Paulo desenhasse para a igreja. Vocês não estão entendendo o que eu vou falar então agora, vou desenhar para você. Quando eu era menino, eu pensava, eu falava, eu sentia como uma criança. Mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Ou seja, Paulo está citando aqui mais de 5 vezes a palavra menino ou a palavra criança, depende aí da sua versão, mas é um excesso de meninice e não é o problema de ser criança, mas é um excesso de meninice. Por que não temos homens maduros? Porque há um excesso de meninice. Coisas que já deveriam ter saído da sua vida, mas que ainda continuam presentes. A gente quer ficar vivendo coisas que a gente teve na nossa adolescência ou na nossa infância. Teve um mês que no Allianz foram vários shows que aconteceram e um dos shows era da banda das gravatinhas lá, Rebeldes. Eu lembro dos Rebeldes, né? Mas eu já era velho, não curti. Mas foi assim uma loucura, porque a fila dava volta no estádio do Palmeiras e ela seguia, quem conhece aquela região, e ela seguia pela avenida Francisco Matarazzo, quase até o viaduto que você pega para ir lá para a Zona Leste. Uma coisa descomunal, um monte de mulher de gravata e de uns rapazes estranhos. Não consigo definir, vou definir como estranho. E aí esses rapazes também com as gravatinhas e tal, e aí eu fiquei pensando, do que eles estão indo atrás? Se não de uma fase da vida, que pode ter sido legal, que foi bom talvez para a época, mas querem reviver aquilo. Muitas vezes você já está numa outra fase, mas você quer viver a anterior. Então, quando Paulo está dizendo, eu deixo as coisas de menino, ele está dizendo disso. Ele está dizendo de um tempo que é para você deixar essas coisas, que é para que eu deixe essas coisas. Um homem maduro, ele precisa usar da sua experiência. É o que se espera de um homem maduro. Um homem maduro, ele precisa falar menos e pensar mais. Porque quando a gente é novo, a gente fala pra caramba. A gente fala muita bobagem. Mas a gente vai envelhecendo, você precisa pensar mais do que você fala. Não dá para ter homens sêniors, tagarelas, falando demais.
fazendo dancinha no TikTok. Desculpa aí. Homens maduros precisam perdoar mais o erro das pessoas. Homens maduros precisam ser pacificadores e não briguentos. Porque os homens maduros são tão briguentos? Porque são tão descontrolados? Teve um caso recente que você talvez se lembre, um rapaz estava usando mal um serviço de uma padaria, porque ele estava com o computador ligado, espetado ali há muito tempo, e aí o dono da padaria chegou, você não pode fazer o que você está fazendo. E aí eles brigaram ali, porque era uma regra do estabelecimento, que não deixava mais que pessoas ficassem com seus equipamentos ligados numa mesa muito tempo, porque há um abuso das pessoas que vão numa cafeteria ou vão numa padaria, e se isso não é permitido, o cara toma um café e fica 4 horas, consumindo. Então, por uma questão de ética, então tinha lá um recado. Quando esse dono foi até a pessoa, ele disse, olha, você está quebrando uma regra aqui. O cara falou, mas isso é uma lei? Ele falou, não é uma lei, mas é uma regra minha. Ele falou, não, mas eu vou ficar aqui, eu estou consumindo. O que é o consumo? Entrou um debate desse. Só que o homem que era o dono, o homem que era mais velho, ele foi ficando bravo. Porque o rapaz, geralmente os jovens, eles são assim, eles são petulantes. Porque ele fala, então tá bom, então vamos, no argumento nós vamos aqui. O que é consumo para você? Você imagina um cara bravo e o cara pergunta assim, o que é consumo? Eu não tenho um pão e um café aqui, isso é consumo? Lógico que ele foi irritando o homem. E o homem mais velho, que era o dono da padaria, ele foi se enchendo. Ele foi se enchendo. Qual foi o fim dessa história? Ele saiu correndo atrás do cara, com um pedaço de pau, para dar no cara. O cara que eu estou falando é mais jovem. Onde o homem mais velho perdeu a discussão? Quando ele entrou na pilha do mais novo. Ele era o mais velho. Ele era o experiente. O rapaz de fato estava errado. Ele estava descumprindo uma ordem, uma regra do estabelecimento. Só que ele perde a razão, o mais velho, porque ele entrou na pilha do mais novo. Você está entendendo? Isso é o quê? Uma meninice. Entrou na pilha. Então, eu preciso ser um pacificador. Isso evitaria muito problema de trânsito, se fôssemos pacificadores. E não causadores de tempestade, mas isso é uma outra história. Homens maduros precisam buscar mais a Deus. Homens maduros precisam ter equilíbrio emocional. Homens maduros precisam assumir responsabilidades. Eu e você precisamos assumir as nossas responsabilidades. Meu irmão, se você casou, se você tem filhos, quem vai cuidar da sua família e dos seus filhos, quem é? Sou eu? É o pastor? Quem é? Quem deve cuidar da sua família? Se não, você. Minha mãe, ela faz questão de me lembrar isso todas as vezes. Mãe, você pode ficar com as meninas aí? Que hora que você vai vir? Quanto tempo você vai ficar? Que hora você pega? Assim. Minha mãe é jogo duro. Não é que ela é ruim. É porque os filhos são de quem? São dela. Minhas filhas são netas dela, não são filhas dela. As filhas são minhas. Então minha mãe, ela colocou um limite ali. Tá! Os filhos são seus. Cuide das suas filhas. Eu posso ajudar. Você não transfira a educação das meninas para mim. Uma vez, não sempre. Os filhos são seus. Cuide dos seus filhos. Você casou, procure um lugar para morar. Alguém vai te dizer, um mais maduro, se você for casar, não more na casa da sua sogra. Conselho de amigo. Mas imagina, aqui a casa está pronta, ó. Aqui, ó, mobiliada para vocês. Fiquem aqui o tempo que quiserem, não precisa pagar nada.
Você vai cair nessa armadilha. É melhor você morar de aluguel na sua casa, com a sua esposa, do que você estar num lugar onde não deveria. Assuma a responsabilidade. Eu e você, nós precisamos disso. O imaturo, ele não compreende o processo. O imaturo, ele não compreende que há um processo, há uma trajetória para se chegar num destino final. Qual é o problema dessa geração nova? São vários os problemas, mas tem uma galera que acha que vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Quem vendeu essa ideia para você? Que você vai trabalhar pouco e você vai ganhar muito. Pergunte para um cara mais velho ou para um cara que tem grana, o que ele fez para ter grana? Trabalhou pouco. Postou 3 vezes na rede social. Subiu uns stories. Fez uma dancinha. Está milionária. Cara, não caia nessa. Há um processo para todas as coisas. Há um processo para você ter um bom casamento. Há um processo para você ter um ministério. Há um processo para você ter um negócio. Há um processo. Essas coisas não acontecem assim. Isso não é verdade. E se isso aparecer para você, saiba, é mentira, é falso, é fake, se você entrar numa dessas. Então o homem maduro, ele precisa focar no que é eterno. Aí eu lembro da história de Esaú. Se você não conhece a história de Esaú, Esaú é irmão de Jacó. Esaú, ele vende um direito que ele tem por causa do cheiro da comida. Por causa do cheiro, por causa de um assado, um cozido. O irmão dele faz uma comida, engana o pai dele e rouba a bênção dele. Esaú, ele é esse cara que ele busca somente o agora. Ah, que me importa a bênção? Eu estou com fome agora. E aí ele perde a bênção por mão dele. Maturidade, ele é um processo. É no dia a dia. É por isso que no casamento, os homens que se casam, eles precisam saber lidar com isso todos os dias. E não é simples. Um casamento não é simples. Cuidado com o romantismo. Não existe romantismo. Existe casamento. Existe renúncia. Você vai entender isso quando você casar. Os casados sabem o que eu estou falando. Ou a gente renuncia, ou não dá certo. Sabe aquele filme? Alguém tem que ceder? É essa a história. É essa a história. E aí você vai descobrir muita coisa. Muita coisa. Muitas vezes o cara imaturo, ele quer só receber e ele não quer dar nada. Tem muita gente com muita ideia maluca na cabeça. Tem muita gente querendo só receber. Eu ouço algumas vezes de alguns jovens que eles não querem ter filhos, com uma desculpa: o mundo está muito violento. Um mundo muito violento, não pode ter crianças. Ele está pensando nos filhos? Ou ele está pensando nele? Que ele pode viajar com a mochila nas costas, ele e a namorada dele e a esposa dele, de boas, gastando pouco, dormindo em hostel. Nada contra. Mas tem muita gente com uma ideia equivocada a respeito de família. E aí você não tem filhos, mas você tem 3 pets, um gato, um papagaio, um periquito. Mas criança você não quer ter. Quero te dizer uma coisa, cuidado, isso não é uma visão cristã. Não foi o que Deus estipulou para nós. Crescer e multiplicai sobre a terra. Filhos são heranças do Senhor. O mundo jaz no maligno não é de hoje. Então cuidado com esse papo. Eu não vou pôr criança no mundo, porque o mundo é muito violento. Todos os filhos são bênção. Deus vai cuidar de você e dos seus filhos. Amém? Amém? Como eu disse, a ótica aqui ela é cristã. Você quer seguir outro parâmetro?
Ok, depois você me fala como é que foi contigo. Mas conosco é assim. Então, o seu tempo de criança já passou. As coisas que você deve deixar, as coisas de menino, já passou. Uma coisa, para ficar bem claro aqui, ó, uma coisa é você ter um espírito jovem para você enfrentar a vida toda. Um espírito jovem. Então, às vezes você vê assim, caras com mais de 50 anos, que os caras são pilhados. Os caras não têm tempo ruim. Os caras são capazes de acordar às 5 da manhã para fazer uma academia, para encarar depois 16 horas de trampo. Os caras são pilhados. O que eles têm? Um espírito jovem. Aí você tem um menino de 14 anos, que se deixar ele acorda 1 da tarde. Cansado. Porque ele acorda cansado. O que você vê? Estou cansado. Cansado do quê? Dormir demais. Eles são cansados, desculpa meninos, cansado, tem gente cansada. O que está errado aí? Então, ter o espírito jovem para encarar a vida não tem problema nenhum. Agora, saiba de uma coisa, só se é jovem uma vez na vida. Tem uma fase para isso. Só se é jovem uma vez na vida. Depois você pode ter um espírito jovem. Jovem você não é mais. Tudo bem? Não precisa brigar com isso. Só assume. Eu já fui jovem. Hoje eu tenho um espírito jovem. Certo? Eu preciso ser responsável com isso. E não irresponsável. Equilibrar essas coisas. Então, Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto que eles têm uma fé infantil. Eles não abandonaram as fases anteriores. Eles não abandonaram as coisas de menino. E a Bíblia, ela fala mais ainda de maturidade, porque ela fala também de um sinônimo de imaturidade como inconstância. Se a gente abrir lá em Efésios 4,14, eu vou ler para você, para a gente encerrar aqui. Para que não sejamos mais o quê? Inconstantes. Meninos, levados em roda por todo o tempo, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Paulo adverte que meninos são inconstantes e eles são facilmente manipulados, levados pelos ventos, enrolados por enganos. Chega uma hora na vida do crente que ele precisa amadurecer, mudar de atitude. No 14:20 de 1 Coríntios diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, adultos no entendimento. Efésios 4:13, até que todos cheguemos a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a maturidade me chama para ser um homem melhor, para ser um cara maduro, para assumir as responsabilidades. Dicas práticas para a gente terminar aqui. Alguns exemplos práticos de alguém que é maduro. Um homem maduro, ele fala o que deve e não o que pensa. Um homem maduro, ele fala quando deve e não quando quer. Um homem maduro, ele ouve e não só fala. Um homem maduro, ele entende ou ele tenta entender o seu próximo. Um homem maduro, ele se põe no seu lugar. Um homem maduro não age impulsivamente. Um homem maduro não deixa se levar pelo calor do momento. Um homem maduro, ele é senhor de sua mente e dos seus pensamentos. A maturidade, irmãos, nós devemos buscar. E ela não vem só à medida que a gente envelhece. A maturidade vem quando a gente aceita a responsabilidade dos nossos atos. Então, essa tarde, esse papo nosso aqui, para a gente fechar, é a respeito disso. Eu falei muitas coisas aqui, e nós somos de idades variadas, de gerações variadas aqui. Mas uma coisa fica. O reino de Deus, ele precisa avançar, mas ele avança com homens maduros. Os meninos, eles têm um tempo aqui na casa de Deus. Ele vai ter um tempo ali das salas do infantil, que ele vai ouvir, ele está sendo formado.
Mas o reino de Deus avança com homens maduros, resolvidos. E resolvido começa lá em casa. Não é aqui, começa lá em casa. Quando eu cuido da minha casa, eu consigo cuidar aqui da igreja. Quando eu cuido da minha família, eu consigo cuidar aqui do reino. Essa é a maturidade. Eu e você, nós devemos buscar isso. E eu acho que hoje à tarde aqui, talvez todos nós, sem exceção, nós devemos fazer um pacto. Um pacto, sim. Para que eu e você busquemos a maturidade em Cristo. Porque há uma filosofia para os homens nos dias de hoje. Uma filosofia que rebaixa o homem, que tira o homem do seu papel. E aí eu não quero fazer guerra dos sexos aqui, mas você já se perguntou por que os filmes, eles estão invertendo os heróis? Por que agora toda versão de filme tem uma versão feminina? O que é que está acontecendo? Tem algo por trás disso. E aqui eu não quero, como eu disse, não quero fazer guerra do sexo. Eu vou ficar só com os homens, não vou falar das mulheres. Eu e você precisamos assumir o nosso papel aqui como homens. Essa casa precisa de vocês. E eu não estou falando isso para você não ficar voando aí no seu pensamento. Essa casa precisa de você. Essa casa que eu estou falando, igreja cristã da família. Se você é um visitante e está aqui conosco, a sua família precisa de você maduro. A sua casa precisa de você maduro. Os seus pais precisam de você maduro. A tua mulher precisa de você maduro, assumindo as responsabilidades. Então esse tema é para todos nós. E por isso eu quero fazer uma oração única aqui. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu espero que você tenha entendido o recado. Porque nós somos homens chamados por Deus para um chamado específico. Para não sermos mais meninos. Para acabar com as coisas de meninos. Para sermos homens completos. E talvez você esteja ainda embaraçado com a outra fase da sua vida. Talvez você ainda tenha saudades da sua infância, da sua adolescência. E tem algo para você fazer agora. E você está todo atrapalhado aí com a outra fase. É hora de deixar as coisas de menino. É hora de você entender que você tem um chamado para ser um homem maduro. Pleno. Maturidade é plenitude. Lembra que eu falei do fruto? Tamanho certo, sabor correto. Pronto para ser plantado de novo e dar muito fruto. Então você precisa ser completo, senão você vai morrer. Um fruto que não tem semente, ele morre, ele acaba ali. Se tem semente, ele continua dando fruto. Fruto que não é maduro, a gente joga fora. Ninguém chupa uma laranja azeda. Ela não tem sabor. Ela está verde. Você está entendendo? Eu e você, nós precisamos disso. Eu queria que você abraçasse o cara que está do seu lado aí. Porque essa oração, ela é nossa. Eu quero que você abrace, porque essa tarde aqui não é para alguns. Esse apelo aqui não é para alguns. Esse apelo aqui é para nós. É para mim. Eu tenho muita responsabilidade. É a minha vida. Você tem as suas. Você talvez tenha que dar conta da escola. Talvez você tenha que dar conta da sua faculdade.
Talvez você tenha que dar conta de um setor no trabalho. Talvez você tenha que dar conta de uma família maior do que a minha, como eu falei aqui. Talvez você tenha que dar conta de uma mulher. Talvez você esteja num caminho de tirar uma menina de dentro de casa e levar para onde? Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai tirar uma menina de dentro de casa que tem pai, tem mãe, tem casa. Você vai fazer o que com essa moça? Isso é responsabilidade. Você precisa dar para ela o que ela está recebendo dos seus pais. Isso é maturidade. Ah, mas eu não consigo. Então deixa a moça. Ah, eu não tenho maturidade para ouvir um papo desse. Você não tem maturidade nem para namorar. Maturidade. Sejamos homens. Sejamos homens. Eu quero te incentivar. Essa casa aqui tem homens maduros. E porque essa casa aqui tem homens maduros, os mais novos podem se sentar com os mais velhos e conversar de homem para homem. O que a Bíblia ensina é exatamente isso, que os mais velhos ensinam os mais novos. E uma geração andando junta, você vai poder errar menos, ouvindo um conselho de alguém mais velho. Porque quem é mais velho andou mais, viu mais coisas. Não é porque ele é melhor do que você, ele viveu mais. Então deixa de ser idiota. Ouve o mais velho. A gente tem uma idade da idiotice, que é a nossa juventude. Eu já fui idiota. Não queria ouvir os mais velhos. Hoje eu sou um mais velho. E eu gostaria muito que um mais novo me ouvisse. Você tem homens mais velhos aqui nessa casa. Então, não vai ser aqui agora, nessa tarde, que você vai fazer isso, mas vai ser no tempo que vocês congregam aqui juntos. Vai ser no tempo que vocês vão se sentar nos cultos, nos programas, nos eventos. Eu não sei. Essa igreja ela se movimenta além desse prédio aqui. Essa igreja aqui ela se movimenta nas pequenas famílias. Essa igreja aqui ela se movimenta em outros eventos. Aproveite isso. Ouça o mais velho. E você mais velho, tenha paciência com o mais novo. Às vezes a gente não tem paciência, né? Quem é que aguenta ficar ouvindo sobre Tinder, mano? Mas fazer o que? É a geração de hoje. Talvez a nossa geração, a gente ia para uma balada e você ficava olhando uma menina, e aí você criava coragem e você ia falar com ela. Hoje, o cara ele namora uma menina de Porto Alegre. E onde ele mora? Em São Paulo. Onde ele conheceu ela? No Tinder. Fazer o quê? É o jeito que eles fazem hoje. Tenhamos paciência com os mais novos. Vamos orar? Essa pessoa que está do seu lado aí, se ele é um mais velho, se ele é um mais novo, faça uma aliança com ele. Diga, eu abençoo esse carinha aqui do meu lado. Primeiramente, eu abençoo, não vou pedir nada não. Eu abençoo esse carinha aqui do meu lado. Eu desejo para ele que ele seja um homem completo. Que ele seja um homem íntegro. Que a casa dele o reconheça como sacerdote, como a palavra fala. Que a casa dele reconheça ele com autoridade. Que a casa dele possa vê-lo como de fato um protetor, um ajudador. Que no ministério dele ele seja um colaborador do evangelho. Se alguém que está do seu lado ele é mais novo, fala com ele. Eu abençoo esse garoto, eu abençoo esse jovem, eu abençoo o seu futuro, eu abençoo as suas escolhas. Eu abençoo para que ele seja um homem íntegro. Eu abençoo para que ele seja um homem próspero. Que ele trabalhe bastante. E que ele prospere bastante. Que ele faça o que é correto e não o que é mais fácil.
que ele faça aquilo que Deus determinou, que quando ele for casar, que ele deixe os pais e ele assuma a sua família, que a sua família de origem fique nas boas memórias, que a sua família de origem fique como um porto seguro, fique na honra, como a palavra nos ensina, que devemos honrar os nossos pais, para que a gente viva bastante. Senhor, nessa tarde aqui, onde nós fechamos esse encontro, Senhor Deus, com essa palavra que o Senhor preparou, com esse tema aqui que o Senhor nos trouxe, que estes homens que estão aqui, não importa a idade, Senhor, que eles sejam completos, plenos no Senhor. Senhor, aquilo que falta em nós, que o Senhor mesmo possa completar nesses dias. Senhor Deus, se falta em nós coragem, nos dá coragem. Senhor, se falta em nós unidade, nos dá unidade. Senhor, se falta em nós, Senhor, algo que seja espiritual, Senhor, nos completa, Senhor. Nos livra de sermos homens irresponsáveis. Nos livra de sermos homens, Senhor Deus, que não respeitam, que não querem compromissos. Aqui há uma geração de homens que farão diferença nessa terra. Homens cujo mundo não é digno. É o que nós profetizamos aqui nessa tarde para todos os homens desta casa, visitantes. Homens cujo mundo não é digno, porque são homens justos, íntegros em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.